Cada relato um alerta. Toda dor merece investigação. 1 em cada 10 mulheres no Brasil sofre com endometriose. O uso do Dienogest representa um avanço significativo no tratamento da endometriose, com redução de até 76% do volume endometrial em 12 meses, alívio da dor da dismenorreia em 74% em apenas 6 meses e 96% em 1 ano. E diminuição em 30% da necessidade de cirurgia. Com Caliste, a mulher com endometriose pode voltar a ser ela mesma, porque nenhuma dor deve ser normalizada. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está aqui para mais um Clube da Endometriose e particularmente para falar sobre o diagnóstico por imagem e sistemas de classificação da endometriose. Hoje é dia 30 de setembro e é com muita satisfação que eu apresento aqui a Rafaela Vasques, que é médica ginecologista e obstetra pelo Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Ela é membro da equipe de cirurgia ginecológica do Hospital A Beneficência Portuguesa de São Paulo e é preceptora do programa de Fellowship em Ginecologia também lá da Beneficência Portuguesa. Eu queria também apresentar aqui para vocês a Ana Luísa De Nicola, que é especialista em diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, é assistente do setor de endometriose da Santa Casa de São Paulo e também membro da Comissão de Radiologia da Sociedade Brasileira de Endometriose. E, por fim, que está aqui com a gente também remotamente, a querida Liliane Silvestre. Liliane é especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em ultrassom pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, é mestre e doutora em Ciências Médicas em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e é médica assistente na área de ultrassonografia ginecológica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HC, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, hoje a gente vai aprofundar esse tema que é super importante e eu vou convidar a Rafaela, que vai apresentar inicialmente o artigo, né? E depois vai apresentar um caso embasado nisso e vou pedir para Ana Luísa e para a Liliane ficarem super à vontade para comentarem, enfim, para a gente fazer uma coisa bem interativa. Eu convido todos vocês que estão online também para mandarem seus questionamentos aqui para nós. Obrigado. Rafaela, por favor. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Então, eu vou trazer a apresentação de um artigo para a nossa discussão e depois, no final, um caso clínico. Então, eu trouxe um artigo, para a gente falar um pouquinho do diagnóstico por imagem da endometriose e os sistemas de classificação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E o artigo que eu trouxe foi esse artigo de 2021, publicado na revista Human Reproduction, que avaliou, fez uma avaliação sistematizada do ultrassom com preparo intestinal para avaliar a possibilidade dele entrar no local da laparoscopia diagnóstica para o diagnóstico da endometriose, avaliando doença especialmente profunda e ovariana da endometriose. Então, o artigo iniciou, falando que até aquele momento a laparoscopia diagnóstica vinha sendo o padrão ouro, para o diagnóstico, mas já questionando a sua aplicação, pelo fato de habitualmente não ser uma cirurgia completa, colocando essa paciente para um segundo tempo cirúrgico, para que toda a ressecção da doença fosse possível, com um time ali de cirurgiões aptos para fazer a exérese da doença. E aí ele começa a trazer os exames de imagem. Então, o ultrassom inicialmente transvaginal, para a avaliação da endometriose ali ovariana e da endometriose profunda, com uma sensibilidade boa e uma especificidade maior que 90%. E quando a gente fala do ultrassom com preparo intestinal, a gente tem uma sensibilidade e uma especificidade maior que 90%, tanto para as lesões intestinais quanto para a lesão retrocervical. Então, eu trouxe aqui para mostrar, só fazendo um paralelo, esse outro artigo especificamente do ultrassom com preparo intestinal,
por que ele é tão valioso para a gente avaliar as lesões, né, intestinais. Então, com o ultrassom transvaginal, com o preparo, a gente consegue ter uma definição de altura da lesão baseado ali da borda anal, a extensão dessa lesão, né, e também a profundidade ali, as camadas do reto sigmoide que essa lesão vai acometer, para que a gente consiga ter um planejamento cirúrgico e até mesmo o tipo de abordagem intestinal, aqui falando especificamente das lesões intestinais, que a gente vai precisar propor para essa paciente e entrar em campo já, né, com uma programação adequada. E aí, com relação às classificações, até o momento, né, era mais utilizado a classificação da Associação Americana de Medicina Reprodutiva, mas que ela não consegue nos trazer, né, lesões de trato urinário, lesões intestinais para dentro dessa classificação, deixando, né, várias lesões não sendo ali prospectadas nessa classificação. Então, o artigo teve como objetivo comparar o inventário da cavidade, simulando, né, uma laparoscopia diagnóstica, com o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, pensando tanto na definição das localidades das lesões, quanto no estadiamento da doença. Então, foi idealizado, né, um estudo prospectivo, feito de março de 2017 a setembro de 2019, no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E aí, as pacientes com indicação cirúrgica de endometriose ou não foram todas submetidas ao ultrassom transvaginal com preparo intestinal, e o intervalo de tempo entre a realização do ultrassom e a cirurgia foi de até no máximo 3 meses. E aí, adentrando nas indicações cirúrgicas, foram pacientes que tinham recusa ao tratamento clínico ou alguma contraindicação a esse tratamento, a refratariedade dos sintomas ou a infertilidade. E aqui foi definido o quadro da infertilidade como 2 ou mais tentativas sem sucesso de fertilização in vitro. E vale ressaltar que todas as cirurgias foram feitas pelo mesmo cirurgião. Com relação ao ultrassom com preparo intestinal, todas as pacientes foram submetidas ao mesmo preparo intestinal, voltando, né, para auxiliar na visualização daquelas lesões de reto sigmoide, que eu falei um pouquinho mais anteriormente. Foram os exames realizados por 2 radiologistas com mais de 10 anos de experiência no exame. E os achados foram protocolados conforme a classificação da Associação Americana de Medicina Reprodutiva e o Enzian Score. Algumas pacientes foram excluídas por conta de qualidade reduzida ali do vídeo da cirurgia, ou pacientes que o anátomo patológico veio compatível com alguma lesão neoplásica, pacientes pós-menopausa, com cirurgias prévias abdominais. Então, totalizaram 120 pacientes com idade de 18 a 45 anos, ressaltando novamente que foram feitas as cirurgias pelo mesmo cirurgião, e aí ele foi feito um inventário da cavidade de forma sistematizada. Os vídeos das cirurgias foram, então, revisados por 2 outros cirurgiões com mais de 10 anos de experiência, de uma forma aleatória, tá? E eles avaliaram os vídeos do inventário da cavidade e protocolaram os achados, né, em formulários baseados na localização, no tamanho da lesão e conforme as classificações que a gente vem conversando aqui. Lembrando que todo o anátomo patológico foi checado, até para fazer a divisão ali do grupo das pacientes e excluir qualquer paciente que não veio, né, compatível ali a alguma lesão ou de endometriose ou alguma doença benigna. E aí eu trouxe aqui para a gente relembrar, né, que às vezes não fica tão fresco na memória para todos, as classificações. Então, a classificação da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela vai pontuar lesões peritoneais, lesões de ovários e principalmente as aderências de tubas e ovários, e avaliação de bloqueio de fundo de saco, como sendo ausente, parcial ou de forma completa. E a Enzian Score, ela vai dividir ali as lesões em 3 compartimentos. Compartimento A, as lesões de vagina e septo reto vaginal. O compartimento B, lesões de ligamento pterosacro. E
o compartimento C, lesões ali de reto e sigmoide, e também avaliar o tamanho dessas lesões. Mas a gente vê que ambas as classificações ficam várias lesões ali de fora, não sendo pontuadas, e não sendo também para a gente planejar o procedimento cirúrgico, às vezes, dessa paciente, conforme o estadiamento dela. Então, o que o artigo encontrou, né? Então, eles dividiram as pacientes aqui em 2 grupos, tá? Um grupo com endometriose e um grupo sem endometriose. E a gente vê que os grupos eram bem homogêneos com relação à idade e IMC. As pacientes com endometriose, né? Algumas já tinham sido submetidas a tratamento hormonal, então a gente vê ali que grande maioria já tinha sido submetida. E a localização, né, pelo ultrassom das lesões de endometriose, a gente tem ali que quase 80% das pacientes com lesão profunda, mais de 80 lesões retrocervicais e metade das pacientes com lesão de reto sigmoide. No grupo estudado, só 4 pacientes tinham lesão de bexiga e ali 19 pacientes com lesão ovariana. E com relação à classificação do estadiamento da Associação Americana, né, 50% delas ficaram no estadiamento 4, que é o nível mais alto ali da Associação Americana de Medicina Reprodutiva. Com relação à localização da doença, comparando os achados do ultrassom transvaginal com preparo e a laparoscopia diagnóstica, né, o inventário da cavidade, a gente vê que doenças ovarianas, retrocervicais e de bexiga tiveram bastante semelhança entre o ultrassom e a laparoscopia. O que a gente encontra um pouco de diferente são as lesões de reto sigmoide, que a sensibilidade do ultrassom foi maior, mas quando a gente avalia a especificidade foi muito semelhante. Isso porque na laparoscopia a gente não consegue, né, inicialmente ter logo de cara, só no inventário, ter a definição de profundidade da lesão. Às vezes a gente tem um bloqueio de fundo de saco associado, impedindo ali a avaliação por completa da lesão intestinal. Com relação à classificação, então, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, a gente vê que as pacientes que no ultrassom não tinham endometriose, também na laparoscopia não, e as pacientes do estadio 1, 3 e 4 tiveram bastante semelhança. Então, o coeficiente de capa encontrado foi bem elevado, que mostra uma correspondência entre o ultrassom, né, e a laparoscopia diagnóstica. Com relação a bloqueio de fundo de saco, que é um outro critério da classificação do medicina reprodutiva, as pacientes que não tinham bloqueio ou bloqueio completo, então os extremos conseguiram ter uma boa correlação e ficando um pouco mais difícil as pacientes que tinham um bloqueio parcial. Mas mesmo assim a sensibilidade foi de 83%, com uma especificidade de quase 90%. Quando a gente avalia o Enzian Score, aí a gente já vê que a gente conseguiu ter uma maior equivalência, né, entre o ultrassom com preparo e a laparoscopia para avaliação de lesões do compartimento A, então lesões de vagina, septo reto vaginal, e o compartimento C, que são lesões ali de reto sigmoide. As lesões de ligamento pterosacro, ou às vezes até peritoneais, retrocervicais, tiveram uma associação um pouco mais reduzida. Muito bem. Eu acho que esse caso, né, Rafa, ele abre para o nosso raciocínio coisas diferentes. Ele nos remete a raciocinar sobre o método diagnóstico, ele nos obriga a pensarmos na classificação, e é uma coisa muito interessante, porque ele conta um pouco da história do Brasil na história, né? Então, eu queria primeiro ouvir a Ana, né, Ana? Como que você vê como alguém que atua muito, depois eu vou ouvir a mesma coisa da Liliane, na área de imagem, como que você vê como perspectiva de papers como esse? Boa noite a todos, boa noite, professor Maurício, parabéns, Rafa, pela clareza da tua apresentação, achei que ficou excelente. Lili, boa noite, prazer em estar com você. Eu acho, primeiro, parabéns ao grupo, porque como pioneirismo em relação aos métodos de imagem e em relação a essa correlação, buscando sempre o que talvez seja a maior ambição nossa, depois quero ver a opinião do senhor em relação a isso, que seria essa capacidade da gente trazer
para o método de imagem, ainda no âmbito do pré-operatório, a capacidade máxima de detecção da doença com detalhamento, com capacidade da gente poder predizer complexidade, predizer, portanto, qual é a equipe cirúrgica indicada, qual a expertise que essa equipe cirúrgica precisa ter. Outro dia eu tive num congresso agora de coloproctologia e a mesa que eu participava, sem querer muito fugir do assunto, mas só para ver como na prática existe uma necessidade, professor Maurício. Eles estavam discutindo códigos de procedimentos que eram pedidos antes para precificação, para saúde suplementar, assim, existe uma infinidade, não tem uma coisa muito bem estabelecida. Então, talvez tudo isso que a gente pudesse oferecer antes, e o ultrassom eu sou suspeita, porque sou apaixonada e realizo há muitos anos, sinceramente, eu acredito muito no potencial do método e acho que esse exame, esse paper, ele brilhantemente reforçou os pontos fortes. Então, lesões do fórnix vaginal podem passar completamente despercebidas até no intraoperatório para um cirurgião não experiente ou que não fez um bom exame de toque antes, né? As lesões abaixo da reflexão peritoneal no reto, como você bem evidenciou, o ultrassom vê com muita facilidade. E lesões pequenas também, que são um pouco mais profundas, como placas que estão ali já com algum grau de espessamento subperitoneal e que, para um olhar de um cirurgião não muito experiente, que também não tem a clareza de entender da profundidade, pode eventualmente passar como uma doença superficial peritoneal. Eu acho brilhante e torço muito para que as coisas caminhem como têm caminhado, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dos nossos desafios aí mundialmente. Liliane, por favor, seus comentários. Tá bem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma honra. Gostaria de agradecer o convite, né, da Sociedade Brasileira de Endometriose e principalmente ao do professor Maurício, que foi um dos pioneiros, né, do estudo da endometriose no Brasil e agora esse expoente internacional, né, nesse estudo. Foi quem primeiro me abriu as portas de sua clínica para que eu pudesse acompanhar o Dr. Manuel Gonçalves, para que eu pudesse iniciar, né, meus passos nesse processo, né, de diagnóstico por imagem em endometriose, e a doutora Ana também, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz um curso e que me deu as bases também para eu iniciar nessa trajetória. Boa noite também a doutora Rafaela, brilhante explanação, muito bom. E eu acho que esse trabalho, ele está de encontro ao consenso, né, que saiu no ano passado, de 2024, né, que foi publicado em vários jornais, mostrando que hoje em dia esses métodos não invasivos, né, de imagem, sendo o ultrassom aquele mais disponível, né, com um custo-benefício maior, com baixo impacto ambiental, hoje em dia eles praticamente substituíram a laparoscopia diagnóstica, né? Então, a gente, com esses métodos diagnósticos não invasivos, a gente consegue, primeiramente, orientar as pacientes, né, classificá-las quanto à necessidade ou não de um tratamento cirúrgico e planejar, principalmente, esse tratamento cirúrgico, né, vendo se há necessidade de uma equipe multidisciplinar, né, com a introdução de coloprocto, cirurgiões de coloretais, urologistas, né, e então é fundamental. E eu acho que hoje em dia a imagem também, a gente está evoluindo, né, eu, a doutora Ana, a gente já caminha há muitos anos, né, nesta área, e a gente vê que cada vez mais vão surgindo protocolos, né, novos, né, o Consenso ID em 2016, eu acho que deu uma base geral muito boa para todos falarem a mesma língua, né, para se padronizar esse exame, né, de ultrassom. Depois surgiram os consensos, os adendos, né, de avaliação de paramétrio. Eu acho que a gente está evoluindo muito. E esse trabalho, particularmente realizado por exímios ultrassonografistas, né,
e depois correlacionados também com cirurgiões experientes, detectou exatamente isso, que há uma boa correlação do exame não invasivo pré-operatório com os achados da laparoscopia, com os achados cirúrgicos. Basicamente isso. Então, obrigado, Liliane. Antes de a gente passar de novo para a Rafaela, eu vou fazer um comentário aqui, contando para vocês alguns pormenores da construção desses 2 papers que a Rafa apresentou. Primeiro, o nosso grupo tem uma característica de fazer coisas muito que o americano chama user-friendly, ou seja, muito fáceis, muito simples de um lado, mas de muito impacto do outro. Então, isso começou desde como a gente construiu o olhar sobre a ultrassom. Pouca gente sabe disso, mas quando eu comecei a olhar para o intestino, isso, vamos dizer, quase 20 anos atrás, e da importância da gente ver com detalhe a lesão intestinal, o que a gente fez? Pegou um trabalho muito simples, olhou para 40 pacientes consecutivas que a gente tinha feito reto-sigmoidectomia, e eu procurei estabelecer relações entre profundidade da lesão morfológica, extensão e circunferência. Foi aí que nasceu todos esses parâmetros que a gente foi construindo com a imagem. Então, com isso, o que acontece? Já naquela época, a gente começou a mirar em algo que a gente já estava vendo, que o ultrassom conseguia ver a doença. Aí a coisa avançou, né? Mudaram as classificações e a gente começou isso foi uma ação, um movimento muito político, e agora a gente está querendo usar a inteligência artificial a nosso favor para reclassificar a doença, trazendo uma versão 2.0 da classificação da AGL, que vocês todos conhecem. Eu acho que é mandatório, inclusive, que os radiologistas já incluam no laudo. Acho que você está incluindo já, né, Ana? Você sabe que eu não estou, Maurício, porque eu estou esperando uma aval, assim. A sensação é que a gente pode. Eu tenho aquela questão da tuba, eu acho que a gente vai ficar um pouco devendo, principalmente com o pormenor que tem na classificação. E dá um pouquinho de medo aí nesse ponto especificamente, para quem é radiologista, de um pouco de overdiagnóstico, sabe? Na questão tubária, assim. Porque a gente consegue ver, quando está com um preparo bacana, a gente consegue aprender a ver a tuba. E tem alguns sinais inflamatórios, mas não são tão específicos. E a gente quer sempre se apegar a uma publicação. Então, talvez logo eu comece. Mas uma curiosidade para você. A inserção da tuba na classificação foi uma ação política. Verdade. Porque os americanos, quando a gente criou essa classificação, eles queriam muito a tuba. Então, eu tive que engolir a tuba para poder olhar o todo. Mas sugestão, faça 15 casos experimentais, nem precisa lançar no laudo, você vai ver que a tuba não atrapalha. Tá. Por isso que a grande maioria dos ultrassonografistas que a gente conhece já está usando. Tá. E eu acho que não é para bater o martelo, fechar a questão, é só porque a paciente, ela pergunta isso. E o médico também. Super. Quanto de endometriose eu tenho? Mas voltando para a última publicação que a Rafa apresentou, só para a gente ir para o caso, né, Rafa? Mais recentemente, a gente também mirou numa pergunta simples, que é: será que ainda existe lugar para a laparoscopia diagnóstica? Todos nós sabemos que não existe. Ninguém faz mais uma laparoscopia para saber se tem endometriose ou não. Só que precisa estar escrito. Sim. O que a gente fez foi transformar os primeiros minutos de uma laparoscopia gravada numa laparoscopia chamada diagnóstica e levar para 2 examinadores externos. E com isso a gente percebeu estatisticamente que não tem cabimento falar em endometriose por diagnóstico laparoscópico, né? E na prática isso está avançando muito, porque agora o que tem de atual é que doença peritoneal também está sendo vista por ultrassom. Tem melhorado bastante. Né? E isso apareceu com o grupo europeu, apareceu com o nosso grupo, apareceu em outros estudos. Então, enfim, não tem jeito. A gente não tem retorno mais, ainda mais com a vinda da inteligência artificial, né, a galope em relação a isso. Então, vamos passar, então, Rafa, para o caso clínico, para a gente poder... Posso fazer um parênteses? Lógico, com certeza. Trabalho do senhor sobre eu lembro como se fosse hoje, que se chegasse em determinada camada, acho que era
submucosa, quando tinha mais de 50%, tinha submucosa ou vice-versa. Aquilo me fez, eu não sei fazer mais nada, porque eu nunca via mais de 50%, e eu fui bater numa aula do Manuel depois, era de papel ainda, Rafa. Sei lá, acho que 20 anos atrás. Por favor, me diga que não é todo mundo que tem realmente 50% quando está no submucosa, porque eu não vejo. Ele falou, Ana, isso depois eu te explico. Eu também tive essa dificuldade no começo, mas começa a olhar melhor e realmente a gente foi aprendendo a ver o que já estava lá. E era o que tem mais de muscular interna, tem mais de 40%. Isso. Qual era o objetivo disso? Que se tem mais de 40%, peraí, será que dá para fazer uma ressecção em disco com mais de 40%? Então, esse era o objetivo prático dessa publicação, que ganhou um prêmio em 2008. Isso o mesmo. Carlo Romanini, na melhor paper de endometriose da AGL. É isso aí, exatamente. E agora, obviamente, mudou muito. Agora, você sabe o que a Alessandra faz lá com o Mário Malzoni, lá em Avelino? O critério que eles usam não é a camada mais profunda comprometida. A espessura, né? A espessura. O anteroposterior. Falamos sobre isso hoje lá na Santa Casa. Ela fala em 7 milímetros, né? Exato. E eu estou para mandar um e-mail para ela para perguntar, porque para quem faz ultrassom, a questão aqui a gente tem aqui o intestino e a lesão sobre ele. E a minha dúvida, eu envolvo nessa medida também aquela lesão como se fosse um manto que está só por fora, ou eu meço efetivamente o que está espessado na muscular para considerar esse AP? Porque eu acho que pode fazer diferença. Com certeza. Antes, aquelas lesões que vocês conseguem fazer um shave e depois só sobrar um pouquinho, que parece muito maior no ultrassom, talvez o AP pareça muito maior do que é. Eu acho que esse é um viés que pode eventualmente acontecer. Então, tem que saber como... E não está escrito isso na publicação. É que a gente tem tanta coisa, mas qualquer hora... Mas só para concluir, para a gente passar para a Claro. Rafa, a gente tem que olhar integralmente. Total. Não é um detalhe. Hoje eu recebi uma ressonância seguramente mal laudada, encontrando endometriose onde não tinha, mas uma coisa curiosa, ela falava numa lesão de 10 milímetros ou 12 milímetros com 50% da circunferência. Não existe. Claramente, já não... Né? Não ficou. Mas vamos lá, Rafa. E aí, então, agora eu trouxe um caso clínico para a gente discutir um pouquinho do que a gente veio discutindo. É uma paciente de 39 anos, com uma queixa de uma dismenorreia severa, né? Na escala álgica 10/10, desde a menarca, com dispareunia de profundidade e um desconforto urinário no período menstrual. Ela negava dor pélvica acíclica, disquesia ou dor referida no ombro direito no período da menstruação. Ela já tinha um filho, um parto cesáreo anterior, há 7 anos, mas mantinha um desejo reprodutivo, com ciclos menstruais regulares, com duração de 3 dias de fluxo menstrual. No ultrassom transvaginal com preparo intestinal, então, ficou evidenciado um útero com um volume de 115 centímetros cúbicos, com sinais de adenomiose no fundo uterino, os ovários com uma mobilidade reduzida, e aí as lesões de endometriose vieram, assim, classificadas, né? Uma lesão de bexiga de 2,3 centímetros por 1,2 por 2 na parede superior esquerda. A paracervical esquerda, uma lesão de 1 centímetro por 0,7, com aderência para a vagina, com traves também para a trompa esquerda e vasos parauterinos esquerdo. A região pararetal direita, uma lesão de 1,1 por 0,9 por 0,8. E uma lesão na borda lateral do seco, com 1,4 por 0,7 por 1,4, distando 2 centímetros abaixo da válvula iliocecal. E não foram evidenciadas lesões de endometriose nem em apêndice, nem em ilho. E aí eu trouxe as imagens, a doutora Nicola fique à vontade para fazer qualquer comentário. Então, da lesão ali, né, a lesão pararetal direita, que tá aqui, para vocês tentarem ver. A lesão paracervical esquerda, mostrando a proximidade da lesão aqui nesse círculo branco da vagina, que está aqui superiormente à lesão, e neve ilíaca, próxima à lesão. A lesão da parede de bexiga, onde a gente consegue ver que tem até um acometimento ali bem perto de mucosa, nesse círculo branco. E a lesão do seco, então, a lesão do seco aqui nesse círculo branco, mostrando aqui, né, a alça do seco.
E aí, eu trouxe agora para a gente falar da classificação da AGL. Então, é um aplicativo que vocês conseguem todos ter acesso de forma gratuita e a gente consegue colocar os achados tanto da imagem do ultrassom quanto da cirurgia para classificar essa paciente nessa classificação mais recente da AGL, que a gente tem maior número ali de topografias de lesão de endometriose. Então, eu coloquei essa paciente desse caso clínico que eu trouxe no aplicativo e essa paciente foi classificada com um estadio 4, né, pontuando ali 22 pontos, baseado nas lesões que o ultrassom me trouxe. E aí eu trouxe aqui o vídeo da laparoscopia, só mais do inventário, de forma breve para a gente ver. Então, a avaliação do abdômen superior, a avaliação do diafragma, que não tinham lesões, a avaliação, né, de intestino delgado, e aí a gente vai para a parte da pelve, onde a gente vai conseguir ver o anexo esquerdo aqui já mais de zoom, a lesão da bexiga ali no compartimento anterior, o anexo direito bem comprometido com o enovelamento da tuba, que não tinha sido visto no ultrassom, mais a lesão para cervical esquerda e a lesão para retal, né, ali direita. E a lesão, então, agora vem do apêndice, né, que é super importante sempre a gente avaliar também, e a lesão do seco, que foi identificada também no ultrassom. Então, assim, antes até mesmo da gente colocar na classificação, a gente vê que as lesões foram bem compatíveis com o que foi identificado no exame do ultrassom com preparo intestinal. E aí, voltando para o aplicativo da classificação da AGL, agora eu coloquei dos achados cirúrgicos. E aí, colocando essa paciente nos achados cirúrgicos, ele traz uma imagem e traz a pontuação e, novamente, a paciente ficou no mesmo grupo de estadiamento, grupo 4. Tá? O que a gente teve de divergente aqui foi a tuba, que no ultrassom falava algo de tuba esquerda, e aqui a gente teve mais comprometimento de tuba direita, mas a lesão de bexiga, a lesão retrocervical, a lesão de seco, todas fizeram ali a mesma pontuação. E eu quis trazer essa imagem aqui para mostrar para todos, né, que é uma forma bem didática, até mesmo para mostrar para a paciente onde ela tem a lesão da endometriose, né, até mesmo para explicar o procedimento cirúrgico de uma forma mais clara, né, muitas pacientes podem ser leigas no assunto e até mesmo em conhecimentos ali de anatomia, então o próprio aplicativo gera essa imagem e a gente pode trazer isso como ferramenta para mostrar para a paciente e dar toda essa orientação. Muito bom. Só para aprofundar um pouco isso, para facilitar um pouco para quem está assistindo a gente e quem tiver acesso à classificação, é só entrar na loja de aplicativo e colocar endometrioses ou Endoclassification AAGL, que vocês vão baixar o aplicativo, enfim. E o nosso sonho, obviamente, que não está tão distante, é a gente gerar por inteligência artificial essa imagem, com os nanobananas né? E essas novas ferramentas, né, que produzem imagem, isso não está tá bem próximo de fazer acontecer. Mas eu queria ouvir a Ana e a Liliane sobre os exames e sobre a estratégia. É sensacional, né? O nosso grande desafio é ter vários Manuéis, vários Leandros, várias pessoas no mundo afora, né? Várias Anas. Várias Anas, várias muito obrigada. Vários nós todos que trabalhamos com isso aqui há muitos anos, porque a gente já sabe que é reprodutível o método, ainda tem esse presente. E não precisa tanto para o indivíduo já começar a ter algum grau de assertividade, pelo menos no que importa. Ele deixar de perder a lesão intestinal ali do reto. Então, a gente já sabe que entre 50 e 100 exames, ele já ganha uma certa autonomia para, pelo menos, ver lesão retal. E, claro, se o indivíduo quiser e estiver disponível aí ter o feedback do intraoperatório, ele vai conseguir crescer com uma segurança muito grande. Então, acho que o principal desafio é ter essa disponibilidade e entender que não dá para só fazer exame e não saber como é que foi o pós da paciente, como é que foi a cirurgia, se os meus achados estavam correlatos ou não. Outro desafio que acho é da educação, mesmo no nosso país, Tom Maurício e Rafa. A Liliane também está aqui em Ribeirão, pode dizer.
Eu trabalho em centros grandes, com muitas pessoas fazendo, inclusive, o exame, que a gente chama de mapeamento para endometriose, com níveis totalmente diferentes, cada um falando uma coisa. E quando a gente chama para conversar e para falar um pouco, existe algum grau de dificuldade. Talvez essa seria uma outra grande vantagem, de uma coisa muito mais padronizável, mais sim ou não, onde é, como que é. Então, vejo como uma coisa que talvez facilite muito para padronização. Por exemplo, a gente conversando sobre isso essa semana, eu estava lendo alguma coisa sobre classificações e me perguntaram, Ana, como é que, se não tem, a gente chama na classificação de AGL retrocervical, se for só lateral, a gente vai somar, por exemplo, eu tenho ligamento ultrassônico de um lado e de outro lado e tenho quase nada retrocervical, eu somo os dois. Então, são dúvidas pequenas que a gente precisa educar as pessoas. Mas que faz parte, eu acho que vai ser brilhante para a prática, para a própria paciente, que todas perguntam. E o Enzian, mesmo essa nova, é complexo. É complexo. É um TNM piorado. É complexo para as pacientes entenderem. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou muito amigo do Jörg Keckstein, né, que é o austríaco, que é o pai do Enzian Score. Sim. Né? E eu virei para ele, liguei para ele esse ano, falei, Jörg, vamos juntar as classificações. Poxa, seria bom. E por que a coisa não anda? Por política. Porque o que acontece e ele resistiu, né? Resistiu. E aí ele me falou, vamos fazer um passo inicial. Nós estamos refazendo a Enzian Score, eu vou convidar você para participar da Enzian Score. Eu falei, eu vou. Então, eu estou no comitê da Enzian Score novo, mas eu sei que o problema... Por isso que eu não quis fazer uma classificação com o meu nome. Né? Por isso que eu quis pôr uma sociedade na frente. Mas não sei se também não foi um tiro no pé, porque o americano não gosta do europeu, o europeu não gosta do americano, aí a coisa pega. Mas o fato é que isso precisa evoluir no detalhe, né? Quer dizer, agora tem que ver o compartimento lateral, tem que ver o diafragma, Sim. Tem que deixar os dados da tuba meio um pouco de lado, né? Que estão hipervalorizados. Ou ser uma coisa talvez mais simples, espessado ou não. Porque o dilatado termo que a gente usa muito no paper é uma classificação user-friendly. E por que a gente mirou em 4 estádios? Porque o mundo pensa em estádio 1, 2, 3, 4. E a paciente entende muito bem. E a paciente entende, né? Né, Liliane? O que você acha? Isso. Não, eu acho fantástica. Eu fiquei muito empolgada quando surgiu essa classificação, ainda quando via laparoscópica, né? E depois, posteriormente, ultrassonográfica, porque é fácil, né? A gente termina o ultrassom e abre o celular e dá para classificar e dá para mostrar para a paciente, né? Realmente, como a doutora Ana falou, eu acho que, né, e o próprio doutor Maurício, que precisam de alguns ajustes em relação à trompa. Eu até gostaria de saber da opinião do professor Maurício, talvez avaliar principalmente em reprodução humana, a gente está usando muito no exame de ultrassom para pesquisa de endometriose profunda, já fazer uma avaliação funcional daquela trompa, né, com a histrossono-salpingografia, talvez isso ajudasse melhor a estudar essa trompa, né, que seria esse ponto que ainda deixa um pouco de dúvida, e também agora com esse adendo do IDEA, né, esse adendo de avaliação de endometriose superficial, também eu acho que vai ajudar até a gente classificar melhor, né, essas pacientes usando a classificação da AGL. Eu acho fantástico, eu acho que a gente deve realmente continuar persistindo, né, nesse passo a passo, né, nessa sistematização que a gente aprendeu lá atrás, né, que começou, né, basicamente com o grupo, né, do professor Maurício, e agora com o advento da inteligência artificial, mais ainda, eu acho que a tendência é cada vez mais o ultrassom dar essa abordagem, né, preparatória para paciente, classificatória,
Cada vez mais. E realmente, eu acho que a classificação ENSE é excelente, tudo, mas realmente ela não é nada friendly, né? Ela é mais difícil, mais de usá-la. Mas eu acho que também traz, né? Eu acho que deve também tirar dela algumas características, associando a da AGL, que eu acho que a gente deve prosseguir nesse caminho. Parabéns. O ENSE Score me lembra um pouquinho o PopQ, né? mas independente disso, só voltando para o que você falou, Liliane, eu acho que tem uma coisa super relevante, que a gente não eu não colocaria o contraste tubário, né, na classificação por uma coisa. Quanto mais a gente ficar no user-friendly, no o que é reprodutível, mais a gente vai ter adesão a isso. Mas o que não quer dizer que não tenha importância, né, você checar isso por ultrassom, por ressonância. O próprio Leandro está fazendo um protocolo muito bonito de ressonância, né, com isso. Estereorressonância, acho que é super importante. Agora, tem duas coisas aqui que eu quero pôr em discussão. Uma delas é que, às vezes eu paro, será que eu dei um tiro no pé? Porque a gente está vendo um monte de radiologista dando overdiagnóstico, principalmente pela ressonância, mas também por ultrassom, pós-cirurgia. Nossa, demais. É uma loucura, e está dando uma dorzinha de cabeça para a gente, porque a gente faz uma cirurgia linda, e aí chega lá... Então, assim, o que vocês falam disso? Eu acho que tem que ter uma cultura, né? E uma das coisas que eu faço isso muito na BP, e lá tem o fellow de radiologia, né? É trazer o fellow para o centro cirúrgico, e ele acompanha de pertinho as cirurgias, principalmente de endometriose avançada. Mas eu queria o comentário de vocês duas sobre isso. Excelente pergunta. Hoje pela manhã atendi uma paciente operada pelo grupo de vocês, e eu sei que o Dr. Bassi usa fio na sutura do intestino, só para trazer para a prática. E aquela cicatrização é totalmente diferente do que o grampeamento. E a gente vê como cicatriz muito evidente e claramente, eu que tinha feito o anterior, então claramente aquilo é uma cicatriz. Deixa eu dar um adendo só para explicar para quem está escutando para a gente. A gente faz, por exemplo, usa o grampeador, ou faz a ressecção segmentar, ou mesmo faz o shaving, e faz uma coisa que chama sobressutura. Exato. Isso, inclusive, os grupos internacionais começaram a fazer também. O Vatier começou a fazer tal, que é uma sutura seromuscular para proteger a anastomose, né? Mas, enfim, prossiga. Perfeito. E eu sei porque já vi, e no eventual primeira vez que eu vi aquela imagem, eu liguei para ele. Bassi, me conta. Não, Ana, isso aí é uma sobressutura, tarará. Porque a imagem parece muito de doença. E é simplesmente uma cicatriz. E claramente, eu tinha visto o exame anterior, o paciente está ótimo, e você vê muito bonitinho. E se não tiver, e aí o senhor entrou no alvo, a correlação. E para sempre. Para sempre. Tenho exatamente 22 anos fazendo isso. Eu vou te convidar para escrever um paper comigo sobre isso. Sobre essa correlação. É fundamental. O pós-operatório e os pitfalls que podem aparecer mimetizando doença. Sim, vai ser um prazer. Esse é um. Então, por exemplo, foi hoje, né? E assim, não é incomum a gente receber pacientes também para dar opinião. Falo que a gente vai ficando de cabelo branco, a gente vai recebendo só casos mais difíceis. E, doutora, porque falou que tem, falou que não tem. Isso é tudo cicatriz, claramente. E a gente aprendeu a ver como se comporta a cicatriz, o lugar onde ela fica, o padrão certinho. Então, para quem faz ultrassom, gente, cicatriz é reta, feita por um instrumento humano, com bordas lisas, sem aspecto estrelado, sem áreas císticas. No padrão, no local onde a gente sabe que é. Você vai comparar o exame que você fez anterior. A paciente está ótima, você faz os testes, não dói. Então, muito cuidado, porque é uma situação muito desagradável. Para todo mundo. Para todo mundo. Desafio topado, hein? Topado. Em público. Liliane. Não, perfeita a colocação da Ana. Eu concordo que realmente essa conversa entre cirurgião e imaginologista é fundamental. Porque, caso contrário, realmente a gente acaba caindo em várias ciladas, né?
E vou gostar de ler esse artigo publicado e ver as imagens. Queria falar que eu não tinha visto ainda que o aplicativo gera o diagrama com os desenhos. Isso é muito bacana. Não, mas o desenho ainda, ele não dá o detalhe, mas vai dar em breve. Isso é sensacional. Os pacientes amam, na minha experiência. Até eu, sinceramente, eu acho que aí é outro ponto muito legal para o pré. Além de dizer objetivamente, seu grau é provavelmente grau 2, provavelmente grau 3, e é numa escala de 1 a 4, elas entendem com muita tranquilidade. E esse diagrama, elas conseguem visualizar, o médico clínico consegue usar para explicar. Então, é muito bacana também para visualização, Sim. até para elas realizarem a doença, sabe? Perfeito. E a outra coisa, só a gente está chegando perto do final, eu queria contar para vocês, até em primeira mão, assim, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, que esse congresso que vai ter agora em Vancouver, que eu acho que é um dos principais congressos na área para o ginecologia, para o cirurgião, a gente submeteu com pouquíssima expectativa os trabalhos que a gente manda normalmente e ganhamos o prêmio do melhor trabalho do congresso. Não é o prêmio do melhor trabalho, não, é do melhor trabalho do congresso. Qual que é o assunto? Ultrassom para a fossa ilíaca direita. Ah, sensacional. Que é outro grande mérito do ultrassom, né? E aí, por quê? E aí, isso é uma coisa que, enfim, eu queria ouvir de vocês isso, porque a gente tem na fossa ilíaca direita coisas preciosas para olhar. Você tem, por exemplo, um apêndice lá que, se for visto, você tem que... É uma das grandes indicações de cirurgia. 8% de carcinoide. Sim. Você tem ali o ilho, que obstrui muito mais que o sigmoide, né? Então, como que está aí, na opinião de vocês? O preparo de vocês é semelhante ao que a gente descreveu de largada? Vocês mudaram alguma coisa? Meu é idêntico. Tenho que confessar, e sempre fiz muito parecido, e dá muito certo. Eu acho que o time que ganha não mexe. Você faz dieta, alguma coisa? Dieta, exatamente igual. 48 horas de dieta leve, laxante na véspera, duas ingestas e um enema, no máximo 1 hora antes, né? Não é antes 1 hora, é até 1 hora, porque senão a gente tem um enchimento de novo de resíduo, de gás, principalmente. Então, tem que ter na clínica um espaçozinho para ou fazer, de preferência, lá na hora, ou para repetir, se eventualmente precisar. E por que o ultrassom é superior, inclusive, à ressonância, para as lesões dos segmentos intestinais da fossa ilíaca direita? Porque a peristalse do SEC é uma loucura, não para. Então, na hora de adquirir a sequência da ressonância, Rafa, aquela peristalse atrapalha muito. Então, as sequências, via de regra, podem sair mais borradas. É mais difícil a gente... Como é que você faz frear uma peristalse de uma válvula secal? Então, a gente tem mais artefatos. E o apêndice, como boa lesão pequena, que é, o ultrassom vai sempre, quando é acessível, conseguir ver melhor. E realmente, aí a gente tem que entender e deixar muito claro isso para o paciente. Precisa ser escrito no relatório, que é onde a gente perde um pouco a nossa especificidade, né? E eu até explico para os pacientes de um jeito muito didático, assim, que o reto é uma alça de intestino grande e que o que dá a especificidade para a gente? O aspecto da doença de fora para dentro, não é uma lesão interna. Como o apêndice é muito fininho, assim como o ilho, a gente perde essa capacidade de ver que veio de fora para dentro. Você já veio, já está tudo tomado. Então, a gente perde a especificidade aí, que é o nosso grande ganho da doença. Então, tem que estar escrito no laudo que o diagnóstico diferencial inclui outras... Eu, às vezes, posso até não escrever a neoplasia, eu posso escrever patologias próprias do órgão e ligo para o colega. Falo, olha, aqui a gente tem que parar, porque aqui a gente pode estar diante... Tem algum sinalzinho que você pensaria em carcinoide pelo ultrassom? Eu acho que todos eles são casca de banana, Maurício. Eu já tentei pensar, o apêndice sozinho com reto negativo. Já vi ser só endometriose de apêndice. Ou muita lesão de reto, então aquele apêndice com certeza também é endometriose, e não é. Então, eu acho que, infelizmente, para o ultrassom a gente ainda está devendo ainda, sabe? Talvez, vamos lá. Teve um caso que, recentemente, que foi operado ao vivo no congresso lá de coloproctologia. Eu falei, vai ficar feio, né? Se eu deixar errar bem esse aqui. E foi até o Luciano Gibran que operou. E como o apêndice estava super aderido na lesão paracervical direito, foi um presente. Falei, bom, aqui não tem como. Então, aqui vamos arriscar. E de fato, eu acho que esse talvez seja uma dica. Quando a lesão, o apêndice está muito aderido na fossa ovariana, está muito aderido no paracervical, no pararetal, aí eu acho que talvez.
Ana, o Frederico Cambraia está fazendo uma pergunta que é para você. Meu ex-aluno também, igual a ele. Uma pergunta sobre sutura. Se sutura tem características de aderências e sintomas dolorosos? Dentro do contexto pós-cirúrgico, me parece que fica fácil correlacionar a imagem. Mas como diferenciar de uma lesão propriamente dita de endometriose? Acho que é um pouco do que você falou, né? Irregularidade. E talvez seja o que o pessoal está começando a fazer muito falso positivo, porque eu percebi e já fui atrás de entender, porque quando não tinha essa sobressutura e é só o grampinho, tá tudo certo. Você vê o grampinho, tá ótimo. E aí, Fred, a dica é converse com o cirurgião e veja qual foi a técnica que ele usou. Compare com o seu exame anterior. E ali pode haver, e frequentemente existem aderências no local da nódula, seja linear, seja circular, seja até a rede sigmoidea, com grampeamento, de fato, segmentar. É frequente que haja algumas aderências ali, daquele local, com o reto cervical, com o paracervical, onde havia doença antes. Mas são aderências superficiais e que está no contexto. Então, o segredo, de novo, como eu sempre falava, está aqui a Lili, que é minha testemunha, e falei para você, Fred, falo para todo mundo até hoje, quem quiser fazer endometriose, não pode ser só um ultrassonografista que vai para casa e desliga o celular. Não pode mais, acabou. Tem que estar disponível, tem que ir para o centro cirúrgico e tem que ter a humildade do feedback, né? De chamar, você não viu isso, você viu aquilo, vem cá, vamos fazer melhor assim, sabe? A gente faz lá na BP uma reunião periódicas, mensal, bimestral, só sobre resultado. Pega o exame, não sei o quê, enfim. Mas a Andréia Bueno está fazendo aqui um comentário também para finalizar, porque a gente já são quase 8 horas, se os exames evolutivos pós-cirurgia mostram claramente a lesão da involução / fibrose. Acho que aí tem duas questões, né, Andréia? Ele pode mostrar claramente, isso a gente faz muito, né, na clínica, a gente pede um ultrassom um mês depois para ter certeza que não teve nenhuma dilatação de ureter, alguma coisa assim, e, sobretudo, se está tudo ok e sai muito satisfeito com isso. E consegue ver a redução eu não diria involução, mas a redução cirúrgica da doença. Agora, a longo prazo também é possível, né, que a gente perceba a não evolução, né? Eu não diria que vai diminuir a fibrose, né, mas quer opinar sobre isso? Eu já não tenho essa experiência de fazer tão breve assim. Normalmente lá na Santa Casa, o nosso grupo, eles pedem com um pouquinho mais de tempo. Depende um bocadinho se a paciente é tentante, quer engravidar ou não, mas vamos dizer aí pelo menos uns 3 meses. E eu não vejo, não, grandes diferenças. Eu acho que você identifica as cicatrizes e está identificado e pronto. E aí o colega pode, só pelo padrão realmente objetivo, do tipo, como eu expliquei, do traçado, do local onde está, caracterizar aquilo já como aderência. Inclusive, a opinião final desse exame é aspecto das estruturas e órgãos examinados dentro dos limites da normalidade para o status pós-operatório. Não tem que estar reto sigmoidea, cicatriz ali. Não. A paciente agora, ela precisa e merece simplicidade e felicidade. Já foram muitos anos de sofrimento. Vamos tornar a vida dessa mulher leve, ela merece. Muito bem. São 8 horas. Eu queria agradecer demais. Acho que aprendi muito aqui, viu? Acho que foi muito produtivo. Queria agradecer a Rafa pela brilhante apresentação do artigo e dos artigos, né, e do caso. Queria agradecer a Ana, queria agradecer a Liliane e mandar um grande abraço para os colegas aí que nos acompanham do Brasil inteiro e, eventualmente, até gente de fora. E dizer que é uma satisfação ver, obviamente, o crescimento, essa gestão da Elizabeth foi fantástica na SBE, né? E a SBE, obviamente, por ter sido o meu bebê, né? É com enorme satisfação que a gente vê isso acontecendo. Então, uma boa noite, um abraço a todos e obrigado para vocês. Obrigada. Obrigada.